eu vou começar me apresentando, né? Eu assumi as aulas de física com vocês na semana retrasada. Inclusive, a postagem no Google Classroom vocês já devem ter visto que foi minha, que não foi da professora Ana. Meu nome é Karine. Eu me formei em licenciatura em física no ano de 2017. Depois fiz o mestrado e estou lecionando física desde então. Só que eu trabalhei mais com ensino de jovens e adultos, até o presente momento. Eu percebi no grupo de WhatsApp de vocês que, apesar da turma de vocês ter 18 alunos, eu só consegui falar lá no grupo e ter a resposta de 7 pessoas. As que não responderam quando eu perguntei lá no geral que dia que preferiam, eu mandei mensagem no privado. Se vocês não receberam mensagem no privado, é porque vocês responderam. E eu agradeço por isso. Vocês estão conseguindo me escutar bem? Só para tudo que a gente for fazer nas aulas comigo, tudo, absolutamente tudo, eu dou nota e avalio, porque eu entendo que vocês precisam desse feedback, mas não é uma avaliação assim, ah, você ganhou essa nota, você não pode recuperar mais. Não, se você quiser recuperar, você pode, é só refazer o trabalho melhorando aonde eu apontei que você tem que melhorar. Então, até a participação de vocês aqui na aula vale nota. Então, como eu programei para que a gente fosse até 5 horas essa aula, então seriam 2 horas a aula que vocês teriam na semana, e essas 2 aulas valeriam 2 pontos de uma nota 10 de participação que vocês vão ter ao final das aulas virtuais. Quem não está participando, se até alguém para vocês, vocês podem responder que eu estou gravando a aula, então eu vou editar o vídeo depois da aula e vou colocar ela no YouTube e mandar o link no Google Classroom e no WhatsApp para quem quiser assistir depois. Vocês que estão aqui não vão precisar fazer um resumo da aula, mas quem não estiver participando e quiser ter os 2 pontos de participação, não pôde participar porque ou está trabalhando ou ficou doente, alguma coisa do gênero, daí pode assistir essa aula gravada e me mandar um resumo em áudio contando o que aprendeu com a aula. Essa é a ideia. Não sei se vocês acham justo, se não acham, porque depois, caso vocês precisem faltar ou alguma coisa do gênero, vocês também vão fazer esse trabalho de fazer um resumo e assistir a aula depois. O que vocês acham? Claudemir, Stephanie e Lídia. Pra mim tá ótimo. Tá. Claudemir, não sei se vocês conseguiram ver, eu coloquei lá no Google Classroom 2 experimentos que vocês têm que entregar na semana que vem. Vocês têm 3 semanas para fazer. Se vocês tiverem qualquer dificuldade de conseguir material ou quiserem fazer outro experimento, fiquem à vontade. Só me avisem qual experimento vocês gostariam de mudar para eu dar uma olhadinha, para ver se ele se encaixa no que eu pretendo fazer com vocês depois. Porque a ideia é que vocês façam um experimento e depois eu utilizo o experimento que vocês fizeram para as próximas aulas que a gente vai fazer por aqui. E daí é como se vocês estivessem apresentando para os demais da sala. Tá bom? Qualquer dificuldade, vocês podem me mandar mensagem também, que eu estou sempre acessível para vocês. Eu vou pedir para vocês se apresentarem um pouquinho também. Então, dizer qual é o nome completo, para você, o que que é física, se você gosta ou não, sua relação com as aulas de física até agora, nesses anos que vocês já tiveram um pouquinho de física, qual é o signo de vocês e o que vocês mais gostam de fazer e a idade. Aí, se trabalha ou não e qual horário novamente, ou alguma atividade que vocês querem falar mais. Podemos começar com o Claudemir? Pode ser? Então vai lá. Meu nome é Claudemir, tenho 18 anos. Eu gosto de tocar violão. Só isso mesmo, professor. E para você, o que é física? Física pra mim é tudo, professor. É tudo que nós fazemos é física.
Tá bom. Você tem alguma parte da física que você gosta mais? A única coisa da física que eu gostei foi notação científica. Que legal. Então você domina bem a notação científica? É, mais ou menos, professor. Não sou tão bom assim, mas dá pra levar. Qual que é o seu signo? Acho que é câncer. Tá bom. Então, obrigada, Claudemir. Stephanie, pode ser De você nada. agora? Sim, meu nome é Stephanie, eu tenho 16 anos. Eu não trabalho. Física para mim é o estudo das forças. Eu acho. A parte que eu mais gosto de física é as continhas, tipo regra de três, sabe? Aham. E o meu signo é Libra. Que legal. Você gosta das continhas. Eu tô anotando aqui as coisas sobre vocês. Daí eu, depois, quando for preparar as aulas, poder olhar. Ah, a Stephanie gosta disso, gosta das continhas. O Claudemir gosta da notação científica. E daí eu consigo preparar uma aula mais legal para vocês. Lídia, e você? Calma aí, deixa eu só abrir aqui o chat. Me chamo Lídia, tenho 17 anos, trabalho fazendo curso no Senai. Pela parte da manhã, meu signo é Sagitário. Tá bom. Obrigada, Lídia. E para você, o que é física, Lídia? Vapor e movimento. Tá bom. Eu pensei hoje em fazer uma revisão, assim, do que é física, de onde ela está. E, se for possível, a gente também vai falar um pouquinho sobre retomar, relembrar, porque eu sei que vocês já viram isso, inclusive pelo que a Stephanie e pelo que o Demir falou, relembrar um pouquinho de notação científica e de transformação de unidades. Por quê? Porque a gente vai usar bastante isso, é muito importante, e eu preciso ter certeza que vocês sabem para a gente conseguir avançar, tá bom? Então vamos lá. Vocês estão vendo os meus slides, né? Sim. Então, aqui estão os nossos objetivos da aula de hoje, que é o que eu acabei de falar. Realmente a física é tudo, mas se a gente fosse pegar a definição de física, ela seria o que está escrito aqui. Claudemir, você consegue ler pra gente? Física vem do grego psique, que significa natureza. De fato, a física é um ramo da ciência que estuda os fenômenos da natureza a nosso redor, em especial os fenômenos físicos, tentando, através da observação e experimentação, estabelecer leis e princípios para sua explicação. Obrigada. Vocês sabem o que é ciência? Eu sublinhei algumas palavras aqui porque elas são importantes. Alguém de vocês sabe o que é ciência? É o estudo dos seres vivos? Estudo dos seres vivos. Muito bem. Também é ciência. O que mais? Meio ambiente, Do meio ambiente. Mais alguma coisa? Tá certo? Mais nenhuma? Tá certíssimo quando vocês falaram que ciência é o estudo do meio ambiente. Só que ciência não é só o estudo do meio ambiente, é o estudo de tudo. Ciência é a busca pelo saber. Então, por exemplo, quando a gente busca saber sobre o que está se passando na nossa cabeça, a gente estuda psicologia. Psicologia é a ciência que estuda a mente. Quando a gente quer saber qual é a melhor forma de construção de um corpo, de um organismo. Daí a gente vai na biologia. Biologia é o estudo dos organismos vivos. Se a gente quer saber qual que é a interação dos compostos orgânicos, a gente vai para química. Química é a ciência que estuda a interação de moléculas, por exemplo. Então, ciência é a busca pelo saber. Ele pode ser um saber daquilo que é vivo ou morto. Pode ser de qualquer coisa. E a física, então, ela é uma ciência porque ela busca o saber. É, Vamos lá. E o que que é um fenômeno? Alguém é um sabe? aconte- é um Um ac- acontecimento, Isso é um acontecimento.
Então, é toda a modificação que ocorre no nosso meio. E a gente tem dois tipos deles: o físico e o químico. Vocês lembram o que que é o físico e qual que é a diferença do químico? Tá, então vamos lá. O fenômeno físico é aquele que não ocorre a modificação da estrutura da matéria, ou seja, ela é reversível. E o químico é o oposto do anterior. Então vamos ver se a gente conseguiu compreender. Ó, aqui a gente tem um prédio normal e aqui ele pegou fogo. Aqui ele era concreto. Quando ele pegou fogo, ele deixou de ser concreto e virou cinzas ou gás carbônico e outros materiais. Se ele se transformou em outra coisa, ele era concreto e virou outra coisa, ele é um fenômeno que a gente chama de químico. Se ele, por exemplo, era o tijolo no estado sólido e virou o mesmo tijolo no estado gasoso, ele continua sendo tijolo, a estrutura química dele era de tijolo e seria uma reação física. Mas como não foi isso que aconteceu, realmente ele virou outra coisa e a gente não consegue reverter isso tão facilmente, a gente chama de químico. Vamos ver se vocês conseguem compreender. Então, ó, aí tinha uma latinha e eu amassei a latinha. Isso é um fenômeno químico ou físico? Físico? Físico, por quê? Porque não tem reação química? Isso, os dois falaram certinho. Muito bem. Não transformou a matéria. Eu só continua sendo lata, né? Só É. que ela tá uma lata amassada. Vamos ver esse, ó. É um bolo que ele foi colocado para assar. A gente tinha ali dentro massa que foi colocado alguns fungos e esse bolo cresceu. Teve uma reação ali de para ter esse crescimento. Essa reação foi física ou química? Química. Isso. Stephanie, que concorda? Todos vocês têm que falar agora. Sim. Tá bom. Química porque são o fermento, né? São os fungos que ficaram ali produzindo. E essa daqui, gente, o papel tava inteiro, a pessoa foi lá e cortou. Reação física ou química? Física. 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 Isso aí, muito bem, gente. E essa daqui, ó, era gelo, e aí se transformou em líquido e em e virou vapor. Reação física ou química? Química. Química. Isso, muito bem, gente. Opa, voei. É física. Por quê, gente? Porque a gente tinha água no estado sólido. Quando virou líquido, continua sendo água. Então, não deixou de ser aquela molécula. Quando virou para o estado gasoso, continua sendo água. Por isso que é uma reação física e não química. A gente consegue reverter ela facilmente só diminuindo ou aumentando a temperatura. Ficou compreensível por que que é física? E essa daqui, ó, era ferro e virou ferrugem. É uma reação física ou química? Química? Química. Química, química. Química. Isso, porque era uma coisa e virou outra. Então, essa daqui, andar. É física. Isso, porque não teve nenhuma alteração, né, no ambiente. Uma reação física. Acho que essa aqui é a última. E essa daqui, gente, ó, ela tava com a pele de um tom mais claro e ficou avermelhada. É uma reação física ou química? Física. Química? Eu acho que é química. Então, essa daí, ó, como teve uma mudança na estrutura da célula e ela começou a produzir uma melanina diferente, ela é química. Ela pode voltar a ser reversível, mas é porque as células que estão ali na cara morreram. E daí nasceram outras. Então, por isso que ela é química. Compreendida? Última agora. Essa daqui é a última. Era um ovo e virou esse ovo. Reação química ou física? Um ovo que recém saiu da galinha. Ele foi frito. Física. Química. Química. Por que que vocês acham que é química e por que que a Lídia acha que é física? Porque o ovo continua É química. sendo um ovo. E o Claudemir, por que que acha que é química? Porque é química, porque ele alterou, né? Ele se alterou. Olha como tá diferente.
Exatamente, ele é um ovo alterado, por isso que ela é química. Mas o pensamento da Lívia também estaria correto, ele continua sendo ovo. Só que como ele é um ovo alterado, igual na pele da mulher, aqui, ó, é a mesma mulher, é a mesma célula, só que é uma célula que ela ficou alterada. E essa alteração, ela não vai ser reversível até que nasça novas células. Por isso que é uma química. E aqui no ovo também. A gente não consegue fazer o ovo voltar a ser aquele igual da galinha, né? Aqui nesse caso. Então é uma alteração química por isso. Mas o seu pensamento está bem coerente. Então, ó, a gente sabe que a ciência estuda qualquer coisa e ela busca o saber. E a gente sabe, então, que a física ela estuda os fenômenos ou fatos que são reversíveis, que são esses que a gente acabou de ver. A gente diferenciou o que é os fatos químicos ou os fenômenos químicos dos físicos. E, bom, o que é o fato, né? O fato é aquilo que realmente existe, que é real. Então, eu perguntei no início da aula qual que era o signo de vocês, né? Vocês Sim. acreditam em signos? Não. O Claudemir nem lembrava do signo dele, né? Não tem como não acreditar. Stephanie. Eu acredito, às vezes. Tá bom. E a Lídia? Não. Não, então só temos a Stephanie. Vamos lembrar aqui qual que eu quero da Stephanie. Mesmo Libras. Deixa eu ver se eu peguei Libras aqui. Ah, eu não peguei Libras. Ah, desculpa, Stephanie. Eu peguei só os 6 primeiros. Pensei que ia ter mais gente. Vamos ver então se tem o da. Então, qual que é a diferença entre o fato e aquilo que a gente não entende como fato? Quem é responsável por fazer o signo é a astrologia. A astrologia não é considerada uma ciência, ela busca o saber, sim, mas ela não é considerada uma ciência que a gente pode validar, porque ela depende da opinião. E a opinião pode mudar de acordo com a pessoa, ou com quem está interpretando aquele fato. Já um fato, ele não muda de acordo com a pessoa que está interpretando. É aquilo e ponto. Vamos, vamos ver aqui, ó. Depois a gente vai voltar pro câncer para falar sobre ele. Por exemplo, tá vendo esse cara aqui, ó? Ele tá se olhando para esse espelho e nesse espelho vocês conseguem ver aqui que ele tá conseguindo ver só uma parte do rosto dele, que é o olho aqui, né? Um pouco do olho do nariz. Se vocês pegarem um espelho que não tem a metade do tamanho do rosto de vocês, vocês não vão conseguir ver o rosto de vocês. Podem fazer o teste. Isso é um fato. Qualquer pessoa que pegar um espelho e fazer isso, com um espelho pequeno que não for da metade do tamanho do rosto, não vai conseguir ver o rosto inteiro. Então, se ele pegar um espelho maior, vai conseguir. Qualquer pessoa pode testar. Não tem como dar errado de acordo com a pessoa. É um parâmetro isso. E um fato, então, é uma coisa que a gente pode testar se tiver as mesmas condições, vai dar o mesmo resultado. No signo, o que acontece? Isso normalmente não se repete. Vai variar de pessoa para pessoa, vai depender do contexto, de quem está interpretando, e às vezes pode dar certo, mas às vezes pode não dar. Então, por isso ele não é considerado ciência verdadeira, vamos dizer assim. Porém, ele se utiliza de palavras que são das ciências. Por exemplo, ó, a experiência evidencia. É uma semana importante. Ó. É necessário identificar. Essas palavras vocês veem bastante nas ciências. Ó, o seu foco vai mexer, dar atenção a questões judiciais e documentos. Examine. Aqui passarão por crescimento, ampliar o seu campo de visão, fatos. Essas palavras que estão em negrito são as que eu destaquei, porque eu peguei o horóscopo da semana desses signos para poder fazer essa reflexão junto com vocês. Eu sei que muitas pessoas, assim como a Stephanie, gostam de ver, acreditam, porém tomam como verdade, e eu não estou dizendo que não precisa ser verdade, porém, a gente tem que diferenciar o que é realmente a ciência, o que é a opinião daquela interpretação. Por exemplo, o nosso presidente, o
Bolsonaro, ele defende o uso de cloroquina. O uso de cloroquina é uma opinião que funciona para algumas pessoas, não é um fato. Porque a gente já tem comprovado cientificamente que às vezes pode piorar, dependendo do caso da pessoa, e não é para esse tipo de combate ao coronavírus, é utilizado para outros medicamentos. E então ele diz defender que o pessoal tem que usar e tal, é uma opinião, não é um fato. Então a gente tem que conseguir diferenciar ciência de opinião. E por isso que eu tô fazendo essa fala com vocês, tá? Então, Stephanie, não fique, não desapegue dos seus signos. Apenas eu quero diferenciar isso, tá bom? Vamos falar agora sobre mais um. Vamos falar sobre mais um fato, então. Ó, Lídia, você pode ler pra gente esse cartãozinho aqui? Se conseguir? Fato é diferente de opinião, experimente. Acho que a esta altura está bom. Um ovo levinho e uma bala de canhão. Qual vai ser o primeiro no chão? Lá vão eles. Sai da frente. Qual vocês acham que vai cair primeiro? Ou se os dois vão cair junto ou não? Acho que é os dois. Os dois vão cair junto? Uhum. A bala do canhão cai primeiro. Bala de canhão cai primeiro. E a Lídia? Acho que é a bola de canhão. Vamos ver. Vocês acham que vai cair mais rápido a bola de canhão porque ela é mais pesada? É isso? Isso. Tá. Então, vamos pegar. Se vocês puderem, né, fazer em casa aí, deixar cair um caderno e uma folha. Um caderno, se vocês estiverem próxima. Eu esqueci de avisar, gente. Se vocês conseguirem fazer anotações durante a aula, façam sempre, porque na aula seguinte, antes de eu iniciar o novo conteúdo, eu sempre vou relembrar das coisas. E daí eu vou perguntar de volta: ah, isso aqui era o quê mesmo? Daí, se vocês tiverem anotado, vai facilitar para vocês relembrarem e também é uma forma de vocês estudarem, né? Eu só tô relembrando de avisar porque senão às vezes a gente esquece mesmo. Mas é importante tentar fazer anotações. Mas só palavras-chave que relembrem vocês do que a gente teve na aula. Se a gente deixar, se vocês conseguirem, né? Deixe cair aí onde vocês tiverem um caderno e uma folha. Pode ser uma altura, por exemplo, daqui até aqui, só para vocês verem qual cai primeiro. Daí vocês vão ver que o caderno realmente vai cair primeiro. Porque o caderno é pesado e porque o ar não consegue segurar tanto ele quanto ele consegue segurar a folha. Se vocês tentarem agora fazer isso com duas folhas sulfites, vai ter uma que vai cair. Tá. Mas se conseguirem, façam aí, que vocês vão ver que uma hora vai cair uma primeiro e a outra hora vai cair outra primeiro. Sempre vai ter uma variação de qual que vai cair primeiro. E por que isso? Por que uma hora uma cai primeiro, outra hora outra cai primeiro, sendo que as duas são folhas? Alguém tem alguma ideia? Por influência do ar? Isso, Lídia, por influência do ar. Então quer dizer que quem cai primeiro tem relação com o ar. Então, o que vai impedir de cair mais rápido é o atrito, certo? Então não é o peso. Então, se a gente amassasse uma folha, essa daqui, e essa daqui deixasse lisa, o que ia acontecer? A amassada iria cair antes, sempre. Por quê? Porque essa daqui teria mais atrito do ar para cair. Então, como é que a gente pode fazer o teste para ver se as duas teriam, se realmente é o atrito que influencia para que elas caiam mais rápido ou mais devagar? A gente poderia pegar duas folhas iguais e amassar as duas e colocar dentro de um copo, os dois copos iguais, deixando cair os dois juntos. Outra coisa que a gente poderia fazer é colocar mais peso num copo e menos peso no outro. Mas como eles são iguais, deixar os dois cair juntos para ver se haveria algum que cai mais rápido. E isso é o que acontece quando a gente deixa cair uma bola de canhão e um ovo. Stephanie, pode ler pra gente agora? Show. Cuidado.
O gênio italiano vem aí. Opa, bem na hora. Exatamente como eu pensava. O peso não faz menor diferença. Eles chegam junto no chão. E por que que eles então chegam juntos? Isso aqui de fato acontece assim. Por que que acontece assim? Porque as duas são uma esfera e as duas têm pouco atrito com o ar, porque não depende do peso, depende do atrito. E vocês podem fazer esse teste pegando dois copos e colocando pesos diferentes em dois copos, se os dois copos forem iguais, deixando cair, os dois vão cair juntos. É, por isso que é um fato. Então, por isso que eu tô pegando na definição de volta de física, pra gente ficar atento a isso. Então, a física estuda os fenômenos que se repetem, que são físicos, ou seja, que podem ser reversíveis, através da observação e experimentação. E através da observação e experimentação, quando a gente vê que sempre acontece daquela forma, a gente cria uma lei ou um princípio para a explicação daquilo que está na natureza. Então, a gente tem alguns ramos da física. A gente tem mecânica, calor e termodinâmica, eletricidade, magnetismo, óptica e ondas e física moderna. Alguém de vocês lembra o que estuda mecânica? Ou alguém de vocês lembra o que estuda qualquer um desses daqui? Esse calor e termodinâmica Mecânica estudos. seria movimento. Isso, mecânica movimento. Claudemir falou do calor da termodinâmica, seria o quê, Claudemir? Será aqueles cálculos de Fahrenheit? Sim, isso. Temperatura, Fahrenheit, mudança, né? Graus. Mais alguma lembrança? A óptica de ondas é a respeito do som? Isso. Óptica é normalmente relacionado a lentes, como funcionam as lentes e ondas a respeito dos sons, mas não só do som, porque a gente tem as ondas eletromagnéticas também. E daí elas se comportam de uma forma diferente do som, mas são ondas. Mecânica, a Lídia já falou, né? Estuda os movimentos. E daí a gente tem o movimento, por exemplo, do balanço, do carro, da órbita, dos planetas, por que que uma batida de carro com uma moto é mais leve do que uma batida com um ônibus, por exemplo. Por que que o menino sendo puxado, ele leva um solavanco quando o cachorro vai puxar ele. Nos jogos, como que acontece o movimento da parábola, qual que é a energia, transformações de energia que ocorrem quando a gente está jogando. O Claudemir falou um pouquinho. Isso vocês viram lá no primeiro ano, tá, gente? Essas questões aqui de mecânica. Então, por isso é normal até vocês terem se esquecido um pouquinho. Mas que bom que a Lídia tá com a memória fresca aí ainda. A calor e termodinâmica, o Claudemir falou que estuda Fahrenheit, e realmente é transformação de graus Celsius para Fahrenheit, o Kelvin, né? Mas a gente também estuda como que é feita as medidas de calor, por que que o ar-condicionado precisa ficar em cima, não embaixo. Por que que quando a gente liga um ventilador a gente sente aquela refrescância? Vocês já pararam para pensar? A gente está recebendo vento quente, ou vento do mesmo lugar, mas a gente fica refrescado. Como é que é o ciclo de ar, por exemplo, na praia, que é diferente de onde a gente está? Como funciona as locomotivas, que são a vapor? E isso tudo vocês deveriam ter visto no segundo ano. Se não viram, não tem problema. A gente vai retomando algumas coisinhas que forem necessárias, mas é só para relembrar os ramos da física e onde a gente está, onde que a gente vai estudar agora a partir desse momento que eu estou com vocês. Eletricidade e magnetismo é o que vocês veem agora no terceiro ano e que vocês deveriam estar vendo desde o começo do ano. Pelo que vocês viram algumas coisinhas, mas eu vou relembrar algumas para ter certeza que a gente vai conseguir avançar, tá? Então a gente vai entender os fenômenos magnéticos, por que que os ímãs atraem, como é que funcionam os polos da Terra aqui, ó, como é que funciona a transmissão de energia das usinas até as nossas casas, como funciona, por exemplo, o funcionamento de um HD, e tudo isso a gente vai estudar em eletricidade e magnetismo. Por que que as pessoas tomam um choque? O que que é um bom condutor? O que que é um mau condutor? Vocês já perceberam que quando a gente passa o nosso braço assim perto da TV, aquela que é grandona, fica os pelinhos tudo arrepiado?
igual tá aqui o cabelo dessa menina. Então, isso também tem relação com a eletricidade e magnetismo. E depois que a gente relembrar só um pouquinho de notação científica e de transformação de unidades, a gente já vai entrar nisso daqui. E a gente vai entender esse fenômeno. Por que o chuveiro ele consegue aquecer a água? A gente também vai estudar. Como é que se formam os raios? Porque é uma corrente de eletricidade, a gente também precisa entender isso. Como funcionam as bússolas. E isso tudo é terceiro ano, tá? Então é isso que a gente vai ver a partir de agora. Só para relembrar, então, também a gente tem o ramo da óptica e da ondas, que o Claudemir também comentou. Por exemplo, a formação de arco-íris também entra na óptica porque tem relação com a visão e com os fenômenos visuais. Por que a gente consegue se enxergar no espelho? Por que a lupa aumenta o tamanho das coisas? Por que o microscópio também consegue aumentar? Isso tudo é óptica. E quando a gente, por exemplo, a gente tem bastante hoje fibra óptica na nossa alimentação de internet como sendo uma das melhores. Por que essa fibra óptica é uma das melhores para conduzir essa forma de comunicação por Wi-Fi? Isso tudo é a física dessa área que vai explicar. E quando a gente junta, por exemplo, eletromagnetismo e óptica, a gente tem aparelhos como esses que a gente consegue se ver e funcionam com corrente elétrica para geração de imagens, como aqui o aparelho de DVD. Então, o que é a física moderna? É a física que estuda os fenômenos relacionados a altas velocidades e coisas microscópicas que a gente não consegue ver. Por exemplo, buracos negros, o que é a deformação no espaço-tempo, radioatividade. E a gente vai lembrar bastante do Einstein quando a gente fala sobre física moderna. Eu não sei se vocês viram alguns filmes que há uma alteração no espaço e no tempo. Então, as pessoas que estão na Terra têm um tempo de idade, as pessoas que estão lá no espaço têm outro tempo de idade. Fisicamente falando, quem explica isso é a física moderna e realmente existe. Se os GPS que vocês usam para procurar as coisas, ele tem uma diferença de tempo que é alterada daqui da Terra para lá. E essa diferença de milissegundos, ela influencia na localização e é feita essa modificação porque realmente há uma diferença de tempo ocorrendo aqui e ocorrendo lá onde está o satélite por causa da diferença de espaço. Quem está explicando isso é a física moderna. Então, ó, aqui o carro está comprido e aqui o carro está curtinho. Realmente é possível, fisicamente falando. E ocorre assim. Bombas atômicas também são explicados com a física moderna. Os aparelhos de ressonância magnética são explicados com a física atômica. Então, esses são os ramos da física principais. Então, isso é só para a gente relembrar aonde a gente está e o que a gente vai estudar. Então, a gente vai começar aqui com eletromagnetismo e energia. Então, a partir de agora, os nossos objetivos com esse primeiro início de aula era compreender e reforçar o que é a física e do que ela se propõe a estudar, perceber como que a gente faz pesquisa em física, que é estudando os fatos mesmo, diferenciar o fato da opinião, entender um pouquinho do método experimental, que é essa de criar o mesmo ambiente para conseguir entender um fenômeno, e saber quais são as divisões da física. Acho a gente conseguiu relembrar bem isso ou ficou alguma dúvida? Conseguimos. A partir de agora, a gente vai tentar compreender um pouquinho o que é a grandeza física, tentar compreender um pouquinho das sete principais grandezas e o porquê que é importante a gente utilizar o sistema de unidades e as formas corretas de escrita desse sistema de unidades, ou seja, a notação científica que o Claudemir gosta de estudar. A gente pode medir a nossa casa de diferentes formas, né? A gente pode medir com o tamanho dos nossos braços, com o tamanho do cabo de vassoura. Porém, há um sistema padrão que é utilizado, que normalmente é em metros. Poder medir as coisas é uma grandeza física. Então, grandeza física é tudo aquilo que pode ser medido. Então, a gente usa trena para medir. Por exemplo, a gente tenta medir a nossa massa com uma balança. A gente mede o tempo. Isso são grandezas físicas. Nem tudo pode ser medido.
E eu gostaria então que o Claudemir me falasse qual que é o tamanho da preguiça dele hoje. Não. Oxe, Não tem preguiça hoje? não, Não? não. E qual é o tamanho do seu amor hoje? Pequeno. Pequena? Tá bom. E Hum. a Stephanie? O tamanho do meu amor? Isso. E da sua preguiça? A minha preguiça é pequena e do meu amor é médio. Nossa, que legal. Que bom. Eu sou uma pessoa boa de se relacionar, então. E a Lídia? Ah, da minha preguiça é mais ou menos. E do meu amor é grande. Olha que legal. Temos duas pessoas amorosas nessa sala. E o Claudemir, nem tanto, né? Ah, é. Mas então, isso, a gente não tem como dizer assim, né? Nossa, o Claudemir tá com 5% de amor e zero de preguiça. A Lídia tem 90% de amor e zero de preguiça. Ou a Stephanie tem 95% de amor e tanto de preguiça. Porque isso não é uma grandeza física. Grandeza física é tudo que pode ser medido. Então, como isso a gente não pode medir, não entra nessa classificação. E a gente tem, então, 7 unidades base que são coisas que podem ser medidas. Então, qual que é a grandeza? A gente tem o comprimento, que é para medir normalmente distâncias de um lugar até a outro, que a unidade base é em metro. Antes de eu seguir, são 7. Vocês lembram de algumas mais que vocês queiram falar antes de eu ir comentando? Para eu ver o que vocês lembram? Tem o milímetro também. É peso. Peso. Qual que é o outro, Claudemir, que você falou? Milímetro? Milímetro. O milímetro está dentro da grandeza do metro daí, né? Que é uma outra forma de escrever, mas que daí não está no sistema de... no SI, que é o Sistema Internacional de Unidades. Mas tá certo. O que que a Lidia ia falar? É intensidade da luz, eu acho o nome que se fala. Isso, intensidade luminosa. Então, Acho que tem comprimento, calor, não peso, é? Tem a massa intensidade também. luminosa, a massa, que é o peso. Qual mais? Corrente elétrica? Corrente elétrica, muito bem. Mais alguma? Tempo, Tempo, muito bem. quantidade de substância. Isso, chegamos no 6. Então é isso aí. Aqui está a unidade, que é considerada a mais aceita, que é o Sistema Internacional de Medidas, que é o símbolo dessa unidade. E essas aqui são as grandezas, então, que vocês falaram agora. Essas são as principais. As outras todas são derivadas dessas daqui. Só que a gente tem que ter em mente elas para a gente conseguir se identificar onde a gente está e o que a gente precisa, às vezes, para fazer as contas bem certinho. Quantidade de matéria. Então, vamos lá. Então, só para fixar isso, uma questãozinha. Stephanie, pode ler pra gente? Dentre as alternativas a seguir, qual não representa uma grandeza fundamental no sistema internacional? Letra A, massa. Letra B, tempo. Letra C, velocidade. Letra D, comprimento. E letra E, temperatura. Isso. Obrigada, Stephanie. Qual você acha que é? Os demais também. Velocidade? Também acho que é velocidade. Só falta o Claudemir? Temperatura? A velocidade, ela é derivada do comprimento que a gente percorre dentro de um determinado tempo. A temperatura, ela é derivada da agitação das moléculas em um determinado espaço. Então, ó, vamos lembrar aqui, ó. A gente tem temperatura aqui? Tem, né? Aqui, ó. Sim. Então, como ela é só o derivado da agitação das moléculas e não tem outra coisa junto com ela, então a gente diz que ela é uma fundamental. A velocidade já não. A velocidade, inclusive, não está aqui, porque a velocidade ela deriva do comprimento junto com um determinado tempo. Por isso que ela não é fundamental. Então, a resposta correta seria a velocidade. Agora, a partir os próximos slides, sempre tem alguma coisa que a gente está conversando, e daí eu faço uma pergunta. Só para ver para fixar esse conteúdo, né?
Então, vamos lá, mais uma. A unidade de massa no SI é qual? A, B, C, D ou E? Acho que é a D. Eu acho que é a letra C. E Acho que é a o D. Claudemir? Acho que é a D. D. Então, vamos voltar lá no slide. Ó, massa é em quilograma. A gente pode dizer fazer massa em gramas, sim, só que não é a que é considerada como no Sistema Internacional de Medidas. Mas não está errado usar, desde que não seja alguma coisa que você tenha que entregar para alguém e dependendo também o tamanho daquilo que a gente vai medir. Porque, por exemplo, a gente não vai dizer que um saquinho de arroz tem 0,0002 quilogramas. A gente vai medir em gramas. Então, no sistema internacional, normalmente a gente deixa em quilograma, porém, a depender do tamanho que a gente vai medir, aquela coisa é preferível em gramas também. Última, então. Claudemir, pode ler essa pra gente? Com o objetivo de padronizar as medições, foi criado em 1960 o conjunto ou sistema de unidades de medidas denominado Sistema Internacional de Unidades. Nele há 7 unidades básicas que podem ser utilizadas para definir todas as outras são. Então, qual você acha que é? A, B, C ou D? E as meninas também. Qual vocês acham que é? Eu acho que é a A. A, tá, óbvio. Hum, Falta só a Stephanie. É a letra A. Isso, muito bem, gente. Tá fixo aí, muito bem. Então vamos seguir. Então, eu tô falando do sistema de unidades, eu já falei a definição, né? Que é uma padronização das unidades de medidas. Aqui a gente tem, por exemplo, quilogramas, metros, o tempo, que é em segundos, e aqui são, dentro desse desenho aqui, tem as derivadas, por exemplo, a velocidade. Aqui eu não lembro o que que é, mas a gente vai ver mais pra frente. E é para facilitar, então, as relações. Tem alguns lugares, como, por exemplo, os Estados Unidos, a Libéria e Minimar, que eles não utilizam, às vezes, o Sistema Internacional de Unidades. Eles optam por utilizar outro sistema, como, por exemplo, o pé, ou o Força Libra, ou a Libra. E, por exemplo, a polegada. O que que é a polegada? Corresponde ao comprimento médio de um polegar de um homem. E daí, antigamente, era do governador. Então, cada vez que mudava de governador, tinha que mudar o tamanho da medida, porque mudava o tamanho da pessoa. Então, esse não é um sistema que é muito confiável. O que que é a jarda? A jarda é a medida da ponta do nariz até o dedão aqui. Tá aqui nessa imagem. E cada vez que mudava o rei, eles tinham que mudar então o tamanho da jarda. E assim ia. O tamanho do pé. Hoje a gente tem, também era o tamanho antigamente do governador daquele local. Hoje a gente já tem essa unidade mais fixa. Porém, que vale algum valor em metros ou em centímetros, que é o que a gente está utilizando. Porém, eles ainda utilizam essa forma de lidar. E é ruim, por quê? Um exemplo do como isso pode ser perigoso é que o quanto pode causar acidentes não utilizar o Sistema Internacional de Medidas é que, por exemplo, esse satélite aqui, ó, ele foi construído, o nome dele é Max Planck Orbiter, se vocês quiserem pesquisar, e ele foi construído para estudar a atmosfera de Marte. Porém, quando ele foi lançado em 1998, ele alcançou Marte em setembro de 1999 e o custo do projeto foi 320 milhões. É bastante dinheiro.
Só que qual que era o problema quando eles lançaram? O software que calculava aonde que tinha que alcançar e qual cidade que tinha que ir, ele estava usando as unidades no sistema inglês, que é esse que usa jarda, que usa polegadas, enquanto a NASA utiliza o Sistema Internacional de Unidades. Então, quer dizer que havia um erro das unidades que estavam sendo utilizadas, logo, os números eram diferentes. Assim, essa foi a órbita que foi alcançada e essa era a órbita que deveria ser alcançada. Então, o resultado disso é que o satélite atingiu uma órbita baixa, né, que é aqui, essa primeira, e por causa da grande quantidade de atrito que esse satélite tinha, ele então foi destruído. Ou seja, 320 milhões jogados fora porque não utilizaram o Sistema Internacional de Medidas. Então, pode sim ter grandes estragos não utilizar o sistema correto. E, bom, a gente falou quais são, né, os sete principais sistemas de unidade de medidas, porém, qual que é a definição deles? É importante a gente saber para a gente poder dizer o porquê que é confiável ou não. Alguém de vocês sabe qual que é a definição do metro? Então vamos lá. Ó, antigamente, nessa data aqui, ó, era de 1993, era a 10ª milionésima parte do quadrante terrestre do meridiano, ou seja, era essa distância aqui. Era uma distância de terra de um espaço até outro que era considerado um metro. Mas alguém consegue perceber qual que é o problema de a gente pegar um espaço de terra para ser a nossa unidade de metro? Se vocês lembrarem, nas aulas de geografia, a gente viu que onde é a África, a gente consegue estar ligado na África, o Brasil aqui consegue encostar na África e forma a Pangeia, que é aquele antigo continente inteiro, né? Vocês lembram disso? Sim. O que aconteceu com o passar do tempo? As placas tectônicas aumentaram e as terras foram se afastando. Com isso, qual que é o problema da gente pegar um espaço de terra aqui para ser a nossa unidade de medida? Nenhuma ideia? Com o passar do tempo, a medida aumentaria e diminuiria? Isso. Conforme as placas vão se movimentando, vai aumentando ou diminuindo o tamanho. Por isso, eles decidiram adotar um novo padrão de unidades. E além disso, né, porque a gente pode colocar uma estaca ali naquele pedaço de terra e dizer daqui até aqui. Porém, a estaca vai perdendo material com o passar do tempo, então vai diminuindo o metro ou aumentando. E daí isso vai variando em tudo aquilo que a gente compra ou paga, porque a definição do metro mudou. Então, em 1889, foi pego uma barra de platina irradiada, que foi depositada no PIPT, que é um lugar que eles cuidam dessas unidades de medidas. E era essa placa aqui, então. Então, era um tamanho de uma placa de metal. Mas qual que é o problema de a gente pegar uma placa de metal? Alguém tem uma ideia? É parecido com quando a gente colocou a estaca. Pode falar, Esther. Vai desgastar com o passar do tempo e diminuir. Isso. Então a gente perde o tamanho do metro de novo. Então não dá para fazer assim. Muito bem. Então em 1960 mudou e virou o comprimento de onda da raia alaranjada do kryptonita. Eu não coloquei imagem aqui, porém essa também foi mudou para uma que é um pouco mais precisa, porque é fácil de ser medida. E atualmente o nosso metro é o comprimento do trajeto percorrido pela luz no vácuo durante o intervalo de tempo. E esse é o tempo em segundos que o metro percorre. Então, eles criam um vácuo e o tempo que demora para percorrer aquele espaço é o metro. Então,
O metro depende do tempo e da distância percorrida. Essa é a definição que a gente tem atual. A luz no vácuo não muda. E a única coisa que pode ser imprecisa é o tempo, né? Que dependendo do cronômetro que a gente está utilizando, pode ser um pouquinho mais impreciso. Porém, daí para isso eles fizeram outra coisa com o tempo. Algumas observações sobre isso. Foi o que eu acabei de falar. A incerteza dessa atual reprodução é 10 a menos 12 metros. O que significa isso? O que é incerteza? A incerteza é a dificuldade de reproduzir aquilo e dar exatamente o mesmo resultado. Isso que é incerteza. Então, por exemplo, posso pegar uma régua aqui, ó, gente, e eu posso olhar, medir, por exemplo, o tamanho do fio de cabelo. Eu posso dizer que o fio de cabelo tem 1 milímetro, medindo. Porém, o Claudemir pode olhar e dizer, olha, eu acho que esse fio de cabelo tem 1,5 milímetros, porque ele está olhando num ângulo diferente. A Stephanie pode olhar e dizer, não, eu acho que esse fio de cabelo tem 1,3 milímetros. Porque ela também está olhando de um ângulo diferente. Porque está dependendo do nosso ponto de vista. Porém, na física a gente não usa só o olho, né? A gente usa instrumentos que facilitam nessa precisão. Então, a incerteza é dizer o quanto que isso pode ser reproduzido ou não. E esse valor de 10 na menos 12 tem vários zeros, né? Então é 0,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 zeros para reproduzir. Então, essa incerteza, se a gente fosse comparar, por exemplo, a um glóbulo vermelho, o glóbulo vermelho teria 7 quilômetros de diâmetro. Ou seja, seria gigantesco. Só para vocês terem uma noção de quão precisa que é esse padrão do metro. O diâmetro de um fio de cabelo seria de 50 quilômetros, por exemplo. Ou seja, esse fio de cabelo aqui, a voltinha dele seria esse tamanho. E essa folha de papel aqui teria 100 ou 140 quilômetros. Eu estou dizendo isso só para vocês terem a noção de quanto que essa medida ela é precisa do metro. E a gente tem a grafia dessa unidade, né? Ó, por exemplo, aqui ó, pode ser em metros, quilômetros. O sistema internacional é metros, né? E tem uma grafia correta para isso. Se for escrito por extenso, sempre começa com letra minúscula. Menos o grau Celsius, que escreve com letra maiúscula. A gente não pode combinar símbolo com escrita por extenso. Ou é símbolo ou é escrita por extenso. E quando é escrito por extenso, vai para o plural, acrescentando S, a unidade, porém, quando é símbolo, não tem plural. Então, aqui está algumas formas de escrever, né? Por exemplo, esse aqui é o sistema internacional, que é em metros. Porém, a gente pode escrever em quilômetro, hectômetro, decâmetro, decímetro, centímetro, milímetro e por aí vai. Então, vamos lá. Tem alguns enganos que acontecem. Por exemplo, as pessoas escrevem às vezes assim, quilômetro com letra maiúscula, ou metro com T atrás. E é muito comum isso acontecer. Então, vamos ver se vocês identificam os erros. Esse aqui, está escrito certo ou errado? Errado. Errado, muito bem. Por quê? Porque tem o T atrás. Porque tem um T. Isso, muito bem, meninas. E esse daqui? Tá certo. Tá Certo. errado porque é letra maiúscula. Isso, é letra Isso maiúscula, por isso também. tá errado. E esse daqui? Esse tá certo. E as meninas concordam? Sim. Uhum. E esse daqui? Tá errado Por quê? porque Porque o tem K letra tá mais. maiúsculo. Isso. Estaria certo se os dois fossem minúsculas, né? E esse?
Tá errado. Tá errado. Por quê? Porque tem o T e o S e tá tudo maiúsculo. Isso, muito bem, gente. E esse? Está certo. Tá certo. Isso, tá certo. Minúscula. E esse? Errado. Isso, por quê? Porque tem letra maiúscula? Isso, muito bem. Mais uma. Tá Tá certo. certo. Isso. E esse? Tá errado. Isso, por quê? Porque tem o T e o S e tá maiúsculo. Muito bem. E esse? Errado. Isso, por quê? Porque o M é maiúsculo? Isso, muito bem, gente. Acho que esse é o último. Errado. Por quê? Porque tem TS. É, tá tudo abreviado, né? Parece que tá meio escrito, meio abreviado, não é símbolo nem palavra, né? Não dá pra identificar direito. A gente sabe que é centímetros, mas tá estranho. Esses daqui vocês também já falaram, né? Mas, ó, agora quando vocês forem abrir o negócio de vocês e vocês forem colocar placas, né? Vocês já sabem. Então, não escrever dessas formas aí, certo? Alguma dúvida? Certo. Tá bom, então vamos seguir. A gente também tem a definição de segundos. O que que é o segundo? É a duração desse valor aqui, esse númerozão gigante, de períodos da radiação correspondente à transição de dois níveis hiperfinos do estado fundamental do átomo do Césio, 133. Então, não sei se vocês lembram, mas se vocês não lembram, a gente também vai relembrar nas próximas aulas, principalmente, como é que é a estrutura da matéria. Vocês lembram que a gente tem tudo formado por átomos? É, Lembro, então. O que que tem no núcleo dos átomos? A gente diz que tem normalmente aqui nesse pontinho aqui, ó, prótons Elétrons e e nêutrons. prótons. Isso, muito bem, Prótons, Lídia. nêutrons e ao redor elétrons. Isso, Lídia. Então, aqui são as cargas negativas, que são os elétrons, e aqui seria a carga positiva com nêutra. Então, quando o átomo ele recebe uma energia, o elétron ele sai da camada de menor energia ou mais interna e ele pula para uma mais externa. Porém, quando ele perde essa energia, ele volta para a camada mais interna e quando ele perde essa energia, ele libera ela. E tudo aquilo que tem energia se movimenta numa certa frequência. Onde vocês estão me escutando, vocês podem ver até que tem um desenho ali que está fazendo assim a minha voz, porque é uma onda. Então, tudo que tem movimento tem onda. Só não tem movimento quando está no zero absoluto, que é quase impossível. E então, quando ele faz esse movimento, ele libera essa onda e a duração de períodos, ou seja, o ciclo da onda, porque se vocês verem a onda, normalmente a gente vê ela fazendo o desenho de senoide, que é esse assim, né, que vai para cima e para baixo. Se a gente juntar a parte de cima com a parte de baixo, forma um círculo. Esse círculo é o que a gente chama de período. Então, esses períodos é o tempo que a gente chama de segundo. Então, o total de períodos que deu quando soltou essa radiação é o que a gente chama de segundos desse átomo específico, porque cada átomo tem um tipo de liberação de período quando dá a movimentação dos elétrons. Então, isso que a gente chama de segundos. Então, qual que é a incerteza de reprodução? É 10 na menos 15 segundos. Ou seja, só para vocês poderem ter uma. Vocês lembram já que a incerteza é a possibilidade de eu conseguir reproduzir aquilo, né? Se a gente fosse transformar esse 10 na menos 5 segundos em um segundo, gente, um segundo, que é aquele tic-tac, tic-tac. Ó, um avião a jato levaria um pouco mais de 120 anos para percorrer 1 milímetro, que é o tamanho daquele espaço da régua.
O tempo em que uma lâmpada de flash fica acesa, ou seja, quando faz aquele flash, seria de 30 anos. E um ser humano levaria cerca de séculos para piscar o olho. Então, tentar reduzir essa grandeza, essa definição aqui, tem este nível de precisão. Por isso que é muito importante a gente utilizar segundos e não essas outras medidas ali, que, por exemplo, outros estados, como os Estados Unidos, utilizam. Então, aqui, o segundo é a unidade base, né? Que está no Sistema Internacional de Medidas. Porém, a gente tem outras, como é o minuto, a hora, dias, semanas, meses, anos. Se a gente fosse equivalente em segundos, seria assim. É assim que é o símbolo e é assim que a gente escreve por extenso. Então, alguns enganos novamente. Ó, tem gente que escreve horas com esse S. Tá errado. Assim como o segundo escreve de forma quase extensa. É assim a forma correta de escrever. Então, esse aqui, gente, tá errado ou tá certo? Tá errado. Errado. Por quê? Por causa do R. Isso. Muito bem, Stephanie. E esse daqui? Do ladinho. Tá Tá errado? errado. E é interessante, né, gente, que essas placas, às vezes, vêm do governo, porque lá tem gente no governo que não entende de sistema internacional. Se vier uma gente, pessoa de fora, às vezes vai olhar pra isso, ué, mas que unidade é essa, né? Porque tá errado. Porque tem o S, né? E esse daqui, tá certo ou tá errado? Tá certo. Isso. E esse? Tá errado. Uhum. Porque tem o RS, né? Olha, é uma placa feita por uma pessoa engraçada, essa daqui, né? Mas tá errado ou tá certo? Tá certo. Certíssimo. A pessoa, Tá uma certo. pessoa que entende de unidades. Muito bem. Vamos lá, agora vamos falar sobre quilograma, que é que mede a massa, né? Bom, inicialmente, lá em 1795, na França, o grama ele foi definido como sendo igual à massa de um volume de água igual a um cubo com uma aresta da centésima parte do metro. Então, era água. Mas com o passar do tempo isso mudou. Então, eles fizeram um protótipo que tinha equivalência dessa quantidade de água e até ano passado, era isso aqui. Eles realmente tinham um peso. Só que o problema do peso é aquele mesmo que a gente começou com o metro. As pessoas vão limpando e vai perdendo massa. E como a massa é importante, então quer dizer que as coisas vão ficando mais pesadas. E eles juntaram esses pezinhos aqui, que tinham vários espalhados pelo mundo, e eles perceberam que essa massa estava perdendo realmente a massa. Elas estavam diferentes, então tinha massa mais pesada, massa mais leve, então mudou. E hoje a gente tem uma definição diferente, e que começou agora em 2019. E o quilograma é a massa de repouso cuja energia corresponde a exatos, esse valor aqui em números, hertz. Então, o que quer dizer isso aqui, gente? A gente tem um sistema de equilíbrio que utiliza potência mecânica e utiliza também a relação de equilíbrio com o motor e sustentação. E a gente vai entender um pouco melhor isso aqui quando a gente estudar as coisas de eletromagnetismo, porque a gente vai entender um pouquinho mais as relações de força e energia. Por isso, eu também não vou explicar tanto esse novo sistema nesse momento. Mas é mais ou menos assim: a potência mecânica igual à potência elétrica. E quando eles conseguem fazer isso, é o quilograma. Mudou recentemente, não quer dizer que algumas balanças vão se atualizar, porém a gente não vai sentir muito isso, porque as coisas que a gente mede, elas não estão exatamente erradas, né?
Porém, é bem preciso esse sistema. É de 10 na menos 12 o nível de incerteza. E se a gente tornasse esse 10 na menos 12 gramas, a gente teria que uma célula humana teria o valor de 2 miligramas. Só para lembrar, aqui está o quilograma e aqui está o grama. O mosquito, ele pesaria 3 quilogramas, então ele seria muito pesado, só para vocês terem uma relação de qual que é a precisão dessa nova unidade. Uma moeda de 1 centavo teria 4 toneladas, então é muita coisa. Então, mais alguns enganos quando a gente fala sobre peso ou massa, né? Unidade de massa. Peso é em newtons, gente, desculpe. Quando a gente fala sobre massa, daí a gente fala quilogramas, gramas. Então, novamente, igual metros, às vezes as pessoas escreviam com letra maiúscula, isso é errado. E escrever assim, tudo em minúsculo tá certo. E se a gente vai escrever por extenso, a gente não fala a grama pesa tanto. O certo seria o grama. Então, vamos lá. Esse daqui tá escrito igual a esse daqui, ó. Os dois estão certos ou errados? Errado porque tá com letra maiúscula. Isso. Muito bem, Stephanie. E esse daqui, ó. Os dois estão escritos com letra minúscula. Tá certo ou tá errado? Tá certo? Isso. Certíssimo. Os dois estão escritos com Certo. Pode falar. Ah, tá certo. E esse daqui, gente? Tá errado. Isso, muito bem, gente. É porque tá com letra maiúscula, né? Vocês já decoraram. E isso daqui, ó, miligramas. Tá certo? Isso, porque tá com os dois com letra maiúscula e é assim que se escreve. Eu não achei nenhum medicamento que tivesse com a escrita errada. E eu acho que é porque quando a gente fala de coisas que precisam ser precisas, como medicamentos, que se tiver errado é um grande problema de saúde, né? Eles tomam mais cuidado com essa unidade de medidas. Então, todos que eu achei estavam certos. Isso não trouxe nenhuma errada para vocês verem como estaria errado. E esse daqui, gente, tá certo ou tá errado? É tonelada. Tá certo. Tá certo. É realmente assim que se escreve. Ah, o símbolo. Muito bem. Muito bem, gente. Vocês estamos quase terminando as 7 unidades. Alguém lembra ou alguém sabe como é que a gente tem a definição da temperatura? Não? Eu deixei uma imagem aqui, às vezes, para facilitar a lembrança. Mas então vamos lá. O Kelvin, que é a gente utiliza a medição de temperatura em Celsius, porém, no Sistema Internacional de Medidas, a gente mede em Kelvin. O Kelvin é a unidade de temperatura da termodinâmica, é a fração desse valor aqui, da temperatura, que é o ponto tríplice da água. O que seria esse ponto tríplice? A gente sabe que a água tem 3 estados, né? Que é o sólido, o líquido e o vapor. Então, porém, para ele passar do estado sólido para o líquido, tem uma certa temperatura. E para ele passar do estado de vapor para o líquido, também tem uma certa temperatura. Então, tem um momento que a água ela vai estar nos 3 estados, tanto no sólido, quanto no líquido, quanto no de vapor. E esse pontinho aqui, que seria o momento em que ele estaria nesses 3 estados, é o que a gente chama de ponto tríplice da água. Então, e esse ponto tríplice, ele tem uma certa temperatura, que é essa daqui. Então, é isso que a gente vai dizer que é o Kelvin. Então, quando a gente escreve Kelvin, também tem alguns enganos. Por exemplo, colocar essa bolinha aqui. Essa bolinha aqui de Celsius, que a gente utiliza, quer dizer, não é Celsius, é graus, a gente coloca ela porque a gente pegou uma escala aleatória, por exemplo, de 0 a 100.
que é a nossa escala de graus Celsius. No Kelvin, a gente não pega uma escala aleatória, é realmente a medida da agitação das moléculas nesse estado que está aqui. Então, é errado no Kelvin a gente colocar esse sinal. Porém, nos graus Fahrenheit e Celsius, que são os mais comuns depois do Kelvin, a gente coloca, ó. Então, aqui, ó, gente. Esse aqui tá certo? Ah, Todos esses. não tá certo, tá certo. Stephanie e Lídia concordam com o Claudemir? Sim. Isso, muito bem. Então, esses daqui estão certos, porque eles realmente têm a bolinha, porque eles são esses graus, que significa graus, porque é uma escala aleatória. E esse daqui? Tá certo? Todos aqui? É. Errado? Qual que tá Tem. errado? Fahrenheit. Isso, porque aqui não tem a bolinha, né? Aqui tá certo, porque realmente Kelvin não tem. Muito bem. E esse daqui tá certo ou tá errado? Todos eles. Tá certo. Tá certo? Isso, gente, muito bem. Uma piadinha só pra gente gravar isso. Por que o Kelvin não precisa de óculos? Aí devia estar apagado ali a resposta, né? Porque ele não tem grau. Daí seria mais divertido, pelo menos eu perguntava pra vocês, né? Bom, gente, a gente tem 10 minutinhos, ainda dá pra gente terminar, eu acho. Todos os 7. Que ainda fala para ampere, eu acho que luminosidade. O que é o ampere, gente? Isso a gente vai usar bastante nas aulas a partir de agora, porque a gente vai falar bastante de corrente e a intensidade da corrente elétrica é medida em ampere. Então, mas o que é isso? Antes de eu falar, né, eu tô falando o que é, mas o que é intensidade, né? O quanto de força que tem para ocorrer um determinado fenômeno. Por exemplo, se eu bato palma assim, ou assim, o que acontece? Quando eu tô batendo palma assim, o som ele tem uma intensidade menor, porque ele tem menos força de propagação. Quando eu faço assim, ele tem uma intensidade maior, porque ele tem mais força de propagação. Então, a gente fala também de intensidade luminosa, quando a luz está com mais força, menos força. E quando a gente fala de intensidade na corrente, seria o quanto de força que tem para empurrar ali o movimento de energia pela corrente, pelo fio, que a gente chama então de intensidade da corrente elétrica. Bom, essa intensidade, ela também tem um certo padrão, né? E a definição é que se a gente colocasse dois condutores, que é dois paralelos, retilíneos, e eles tivessem aqui uma distância de 1 metro entre os dois, no vácuo, teria uma força sendo produzida ali por essa corrente. E essa força seria igual a 2 vezes 10 na menos 7 newton por metro de comprimento. Então, essa força aqui é que é a unidade que a gente chama de ampere. É um pouco abstrato, e a gente vai estudar o ampere um pouco mais, a gente vai utilizar bastante ele, porém essa é a definição. A incerteza, alguém gostaria de tirar uma dúvida sobre alguma coisa que eu falei até agora? Eu esqueci de perguntar as duas últimas vezes, mas vocês fiquem à vontade. Não. Tá. Então, a incerteza de reprodução é 10 na menos 8, como a gente já viu nos outros anteriores. É, então, bastante preciso. Aí, como a gente vai medir a luminosidade, a gente mede em candela. Esse aqui eu vou falar mais só por cima, só para vocês saberem, porque a gente não vai utilizar muito agora. E, teoricamente, vocês viram no segundo ano. Então, a intensidade luminosa é dada numa determinada direção de uma fonte que emite uma radiação monocromática. Monocromática quer dizer que é só de uma cor, de frequência de esse valor aqui em hertz. Cuja intensidade energética nessa direção é essa quantidade de watts.
Então a gente tem uma determinada uma luz, essa luz vai incidir numa direção e a quantidade de watts e hertz que está sendo emitida, então é a definição que a gente tem da candela, que é a nosso padrão de unidade de luminosidade. A gente não vai usar muito, como eu disse, só estou comentando porque eu estou falando de todos os 7. E a incerteza total de reprodução é 10 na menos 4. O mol é para medir, então, a quantidade de matéria de um determinado sistema. E como é que a gente faz isso? É a quantidade de matéria de um sistema contendo tantas entidades elementares quantos átomos existem em 0,012 kg de carbono. Então, eles pegam uma certa quantidade de átomos e essa quantidade que tem sendo equivalente a 12 kg de carbono é o que a gente vai chamar de mol. Isso quem é mais responsável por utilizar é a química e não a física. Porém, eu não lembro alguma continha ou alguma grandeza física que a gente vai utilizar o mol. Porém, em química vocês utilizam muito. E essa seria a última das principais. Vamos lá, uma questãozinha só para a gente quase terminar a aula. Lídia, pode ler para a gente essa questão? Seu olhar, Gilberto Gil, 1984. Na eternidade, eu queria ser tantos anos-luz quanto fosse precisar para cruzar o túnel do tempo do teu olhar. Gilberto Gil usa na letra a palavra composta ano-luz. O sentido prático em geral não é obrigatoriamente o mesmo que na ciência. Na física, um ano-luz é uma medida que relaciona a velocidade da luz e o tempo de um ano, que portanto se refere a letra A, tempo, letra B, aceleração, letra C, comprimento, letra D, velocidade e letra D, luminosidade. Isso, e qual você acha que é? Só para dar uma A letra, dica, tá? Ó, Eu acho que relacionar a velocidade com o tempo. Só para dar dica. Pode falar, qual você acha? hum, letra Os B. demais também vão pensando. Aceleração. Tá bom. E a Stephanie e o Claudemir, qual acham que é? a letra A. Eu acho que é a letra B. B e A. Acho que é a letra A. Ó, vamos ver. Se tem relaciona a velocidade da luz com o tempo. Ah, então a gente tem a unidade tempo e a velocidade é o quanto leva para percorrer um determinado espaço, ou seja, o comprimento. Então, na verdade, quais são as duas grandezas básicas que está utilizando? O comprimento e o tempo. Qual dessas grandezas aqui utiliza o comprimento e o tempo para Da ter como velocidade? definição? A velocidade, a Velocidade? velocidade é o tempo e percorrido por um determinado espaço de tempo, tá certo? E poderia ser a velocidade, não a aceleração, porque a aceleração é a variação da velocidade dentro de um espaço de tempo, por isso não é a aceleração, mas poderia ser a velocidade, só que a gente tem uma outra coisa, como a gente está falando que essa é uma unidade de medida, a velocidade é derivada de uma outra, que também utiliza o tempo e o espaço percorrido. A gente falou lá no começo. Não sei se vocês lembram, mas é o comprimento. Então, comprimento, o ano-luz é uma unidade de comprimento de coisas que são muito grandes, como asteroides, que estão a grandes distâncias da gente. E essa é uma questão bem difícil que eu trouxe só para a gente refletir.
A gente só não diz que é a velocidade porque a velocidade é derivada do comprimento. E o comprimento também utiliza o tempo e o percurso percorrido. Mas como a gente está falando de uma grandeza de uma primária, seria então o comprimento. Tá bom? Gente, então a gente falou das 7 grandezas. Aqui tem algumas imagens de como elas são derivadas entre si. Na próxima aula a gente vai fazer mais algumas questões ainda, só para ficar um pouquinho mais fixo isso. E a gente vai falar então das unidades derivadas. E a gente vai fazer alguns exercícios de conversão de unidades. Essa semana eu vou postar no Google Classroom uma lista de exercícios que vocês vão me entregar daqui a 2 semanas. E além disso, tirando a semana que vem que vocês têm que entregar o trabalho de experimento, eu vou fazer mais uma aula, e depois na próxima semana também, para a gente então fazer esses exercícios de conversão de unidades. E depois a gente vai entrar no conteúdo do terceiro ano mesmo, que é sobre eletricidade e eletromagnetismo, utilizando os vídeos que vocês estão preparando. Então, agradeço vocês por terem participado da aula. Eu vou parar a gravação agora.